Tudo bem? A gente atrasou um pouquinho, mas já estamos aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E estamos iniciando hoje mais um podcast. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, tá? Vai lá, ativa o sininho e tudo mais. Você que também está assistindo aqui pelo Instagram, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença de todos. Essa semana vamos ter mais um episódio, tá? Então, galera aí, fica atento que daqui a pouco, até a hora que a gente acabar essa live, eu já vou entrar e já vou estar convidando. Vou estar convidando, não. Vou estar postando a nossa arte dessa semana, tá? Então, fiquem atentos. Deixa eu só puxar um pouquinho pra cá esse celular que eu preciso chamar o pessoal do podcast para trabalhar. Pronto. O pessoal aí da faculdade que tá esperando o certificado, durante a live eu vou estar pedindo uma palavra mágica pro nosso convidado e aí vocês respondem lá no questionário que o pessoal que vai estar enviando nos grupos. Então, alguém do podcast vai estar enviando para vocês no grupo, tá? Então, eu vou estar convidando o Andrei daqui a pouquinho. Antes, eu queria falar para vocês que não conhecem o podcast, é a primeira vez que você está aqui. Muito obrigada por tirar um tempinho para estar assistindo a gente, tá? O podcast já está na sua terceira temporada, então já faz um tempo que a gente está aqui. É uma honra ter essa parceria com o pessoal da Baby Care. Então, para quem ainda perdeu, né, não sabe o que é e tudo mais, já temos 2 vídeos com o pessoal lá da Baby Care. A gente teve a Doula Jéssica, inclusive estava aqui na live, não sei se ela tá ainda. A gente teve a Ari também e vai ter mais 2 convidadas. Então, ó, vou deixar esse spoiler aí pro pessoal. E agora vou estar convidando o Andrei, só pra gente, porque a gente não vai. Vamos ver se ele já vai entrar. Vocês não vai ter problema. Igual tivemos com a Jéssica semana passada, coitada. Acho que agora foi. Oi! Olá, Tudo bem, André? boa noite. Eu não te vejo. Não? Não, não. Peraí. Vamos ver se vai voltar. Alguma coisa? Não sei se sou só eu, se tem alguém, se está só para mim. Pessoal, vocês estão me Podemos ir vendo? pra... Tá tudo normal? A minha semana passada aconteceu isso, Andrei. A minha ficou É, um tempão assim. Eu não. Foi assim, depois que eu entrei de novo com a Jéssica no online, que ela voltou normal. Não sei o que aconteceu. entendi. Porque Bom, se pra tá os mim dois você tá aparecendo. aparecendo, Os dois estão aparecendo. Eu tô te vendo, inclusive. tá, a minha câmera eu tô vendo, mas a sua eu não vejo. Mas não tem problema, Ah, tá? então. Podemos ir então. Então tá. Eu Logo, sigo eu pelo acho que áudio. daqui a pouco ela já volta. A minha, pelo menos, ela fez isso, né, no caso. Qualquer coisa você avisa que a gente corta e faz de novo, tá bom? Não, se tá tudo bem, eu falo até para você salvar depois, Não. para postar no YouTube. Então tá bom, então Aham, aqui tá podemos seguir. normal. Então, Andrei, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, viu? Saúde. Muito Eu que obrigada por agradeço você o ter. espaço. Oi? Eu que agradeço o espaço, o convite, de poder estar divulgando tanto a Baby Care como também, né, o meu trabalho com psicologia e hipnose. Sim, com certeza. E mais uma vez, queria estar agradecendo a Ari por ter intermediado essa conexão toda. Muito obrigada por ter liberado espaço também para eles. E eu queria já falar assim, Andrei, durante o podcast, eu estava até falando que o podcast ele faz parte de uma com a faculdade, né, um evento com a faculdade, um projeto com a faculdade, e hoje é um projeto de extensão. Então, até inclusive, até comentei no episódio passado que a gente vai estar indo para Campo Grande, falar, levar um pouquinho do nosso trabalho, né?
para lá e eu, durante, né, a entrevista em si, eu peço uma palavra mágica para você. Essa palavra é para ele estar respondendo o questionário, tá? Porque senão, né, eles burlam o sistema, entendeu? A gente descobriu algo para não burlar o sistema. Tá bom. Então, então durante a entrevista mesmo em si, eu vou te perguntar essa palavra, aí você já sabe, tá bom? Tá bom. Então, ó, gente, para quem acabou de entrar, o Andrei, hoje a gente vou entrevistar o Andrei. Ele é psicólogo, hipnólogo e pós-graduado em neurociências. Então, ó, vamos começar. A primeira pergunta que é fixa nesse podcast, que é quem é o Andrei? O Andrei é alguém que é sonhador, que acredita no ser humano e que está vivendo a beleza da vida. Muito bem. E, Andrei, vamos começar para as perguntas agora que eu tenho certeza. Pessoal, inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Quem tiver dúvida, que eu vi já que me mandaram no WhatsApp, tá, Andrei? Me mandaram no WhatsApp perguntando se eu ia. Quais perguntas que eu ia fazer? Eu falei, gente, pode perguntar qualquer coisa se faltar algo, tá? Então, vocês podem estar mandando aqui embaixo, no adicione um comentário, ou até mesmo na caixinha, tá? Vocês podem mandar pergunta que a gente vai estar lendo. Então, Andrei, vamos começar pela primeira. O que te Vamos lá. motivou a seguir a carreira da psicologia? O que me motivou lá atrás, até meio nada a ver, mas eu gostava muito de escrever e eu Entendi. acreditava que eu queria alcançar as pessoas. Então, se eu pudesse entender as pessoas, eu ia conseguir escrever de forma que alcançasse melhor. Hoje eu acho que nem faz muito sentido, mas na época foi isso. Entendi. E como que foi para você, assim, os primeiros anos da faculdade? Porque, pelo menos aqui pra gente, né, na engenharia, são os primeiros anos que a gente se descobre, né, se vai ou não vai. Como que foi para você esses primeiros anos? Os 2 primeiros anos de psicologia são muito, principalmente o primeiro, é muito longe da nossa atuação. É, É uma, Até uma crítica que eu tenho é que a grade ela é muito extensa com coisas que não são tão necessárias na psicologia. entendi. Isso não é só eu que falo, né? Eu tenho visto vários outros psicólogos e especialistas, principalmente em psicologia baseada em evidência científica, falando muito sobre isso, né? Então, o primeiro ano não dá para ter muita noção do que é. No segundo ano que começa a entrar um pouco mais específico. Aí do terceiro ao quinto é bem específico mesmo. Mas nos primeiros anos não dá para ter essa noção não, do que é a psicologia. Muito bem. E agora, falando um pouquinho mais sobre a parte de hipnose, que eu acho que é o que todo mundo quer saber e todo mundo está curioso. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a hipnose, né? E como que você utiliza ela como ferramenta hoje no seu trabalho. Tá. A hipnose, ela ela é aplicada de forma milenar. A gente tem algumas evidências ali nas, nas civilizações mais antigas que já se utilizava a hipnose como tratamento, mas ainda não se falava em hipnose, né? Era visto como uma terapia do sono, alguma coisa nesse sentido. Só que a hipnose, ela não foi inventada. Ninguém inventou. A gente entende como funciona. É um comportamento natural do nosso corpo. Então é como a fome. Ninguém inventa a fome. Ela acontece todos os dias. E fome não é psicológico. Ela acontece todos os dias. E em alguns casos, como do meu filho Thomas, por exemplo, ela acontece a todo momento. Então, a hipnose é a mesma coisa. A gente entende como ela funciona. Nós entramos em hipnose todos os dias. E aí, então, a gente entende como funciona e usa isso para tratamento. Mas o que é a hipnose? Algumas vezes que acontece isso no nosso dia, por exemplo, agora são 9h28 aqui em São Paulo. Eu
tô sem janta. Daqui a pouco a gente finaliza a live, eu tô no Instagram e sobe uma propaganda de lanche no meu Instagram. Aí a minha boca saliva, o meu estômago ronca. Algumas pessoas sentem até o cheiro e até o sabor daquela comida que viu. O que é isso? Isso é o corpo respondendo a um estímulo. Entendi. Isso é a hipnose. Você está assistindo um filme, tem uma cena triste, e aí você começa a chorar. Isso é a hipnose. Uau. A minha filha, e eu tenho um amigo também, que choram assistindo o Rei Leão. Isso é hipnose. O que, então, o que é hipnose? Hipnose é o corpo respondendo a um estímulo que não importa se é realidade ou fantasia. Tá? Que esse é um outro mecanismo do nosso cérebro. A gente responde ao estímulo, independente se ele é fantasia ou realidade. Um exemplo disso é o óculos de realidade virtual. É. Já viu óculos de realidade virtual? Já. Aquelas cenas que a gente vê na internet, que a pessoa cai, se joga, abaixa. Aquilo é hipnose. O cérebro ele recebeu um estímulo, o corpo automaticamente dá a resposta. Depois a gente vê se é realidade ou não. Tá? Mas é Entendi. a resposta perante um estímulo. Então é por isso que Uau. funciona quando vocês veem, e eu também faço esse tipo de hipnose para brincadeira, entretenimento, é a pessoa esquecer nome, esquecer número, comer cebola falando que é maçã. Isso aí tudo acontece porque ela aceitou esse estímulo. Ela sabe que não é real, mas ela aceitou esse estímulo. E aí, na prática da psicologia, na prática da terapia, como a gente vai usar isso? Imagina que uma pessoa tem uma criancinha. Olha um tratamento que eu fiz com uma criança. Ela, ela, o cachorrinho dela morreu e ela não estava lá, ela não vivenciou aquele luto. Ela saiu para viajar, quando voltou já não tinha mais o cachorrinho. Como eu usei isso na hipnose? Eu pedi para a criancinha imaginar se. Então aquilo ficou, só para você entender, aquilo ficou aberto na cabeça da criança. Sim. Então eu pedi para ela imaginar se despedindo do cachorrinho, falando tchau pro cachorrinho. O fato de imaginar não importa se é fantasia ou realidade. O nosso cérebro entende que as conexões estão acontecendo. É a mesma Nossa. coisa que um namorado ou uma namorada ciumenta começa a imaginar situações como se a pessoa estivesse traindo e até briga porque está traindo. O cérebro criou aquela conexão e a pessoa vai acreditar como se fosse realidade. Não importa se é realidade ou não. Tá? Então, Gente. com esse menininho foi dessa forma que aconteceu a hipnose. Eu pedi para ele se imaginar é, despedindo da criança, do cachorrinho ali. A gente recebeu uma pergunta, não sei se você leu aqui embaixo. Uhum. Ó, para o pessoal que não tá vendo, eu vou usar essa pergunta aqui, porque faz parte do contexto até. É, qual que é a preparação antes da hipnose? Para esse caso, por exemplo, da pessoa morder uma cebola, achar que é uma maçã. Uhum. Para tratamento, não tem uma preparação tão extensa, porque a pessoa ela tá ali na clínica, já é um ambiente controlado, principalmente por mim. Então, a luz ela é de uma forma, ou se ela está na casa dela, eu peço para ela apagar a luz, deitar no sofá, tá num ambiente seguro, tá? Então, já reduz muito as objeções. Agora, quando é essa de entretenimento, que é numa apresentação, num palco, como funciona a preparação? E isso acontece na TV também, tá? Às vezes a gente vê já a hipnose acontecendo e não sabe a preparação que teve antes. Todas as pessoas são hipnotizáveis, principalmente para tratamento. Agora, para entretenimento, não vai funcionar com todo mundo naquele dia, naquela hora. Então, como funciona a preparação?
eu estou numa plateia que tem 100 pessoas assistindo a minha apresentação. E aí eu começo com algo simples, algo mais fácil de imaginar. Então eu peço para a pessoa colar as mãos. Segura as mãos assim e falo para todo mundo fazer. Tá? 100 pessoas estão lá com as mãos coladas. Né? Vou passando os comandos, tudo. Dessas 100 pessoas, de 8 a 10 vão colar as mãos. E aí eu continuo o exercício. Olha, essa cola que está nas suas mãos, agora ela sai das suas mãos e vai para o seu olho. E o seu olho está colado. Dessas 100 pessoas, mais uma vez, né, 8 a 10 vai acontecer. E faço mais alguns exercícios ali. Normalmente 3 eu faço. E aí eu pergunto, dessas 3, quem conseguiu realizar os 3? Então vai ter umas 5 pessoas que conseguiu, colou a mão, colou o olho, colou a boca, colou o pé, alguma coisa assim. Ah, então tá bom, essas 5 pessoas, dessas 5, quem quer vir à frente para participar? E aí a pessoa decide se vai ou não. O que essa pessoa que tá, por que deu certo com ela? Essa pessoa estava mais aberta a hipótese de ser hipnotizada naquele momento. Ela se sentiu segura, por algum motivo ela foi hipnotizada. Tá? Então, essa é a preparação. E aí, a partir daí, o que a pessoa entende que ela quer, ela vai realizando. Ah, mas pode acontecer de dar errado? Pode e já aconteceu comigo. A hipnose é uma sugestão. Então, eu dou uma sugestão para a pessoa e ela escolhe se ela aceita ou não. Tá? E aí, por exemplo, eu chamei uma menina numa escola dessa forma que eu te falei. Fiz toda a preparação e ela foi à frente. E aí comecei a fazer as brincadeiras com ela. Ela esqueceu o nome, ela esqueceu o número, ela viu famoso na plateia e foi pedir para tirar foto. Meu Deus. Ela mudou de nome. E aí depois eu passei uma sugestão para ela que, ao meu ver, era até bem simples. Eu falei para ela, olha, eu vou coçar a minha barba e cada vez que eu coçar a minha barba, você dá risada. Pedi para ela abrir os olhos, cocei a minha barba e ela não deu risada. E aí eu perguntei para ela ali mesmo, por que você não tá rindo? Ela falou, porque eu tenho vergonha de rir em público. Então, Não. tudo aquilo que ela se sentiu confortável, ela fez. E o que ela achou que ela ia estar se expondo em algum ridículo, ela, ela não fez. Entendi. Então, por exemplo, então não é. Nosso cérebro não é que ele desliga, né? No caso, você começa a ter controle. Às vezes a De gente vai forma se alguma. lembrar também daquilo que tá acontecendo. Que nem nesse caso, a pessoa não quis fazer porque tava com vergonha. Sim, de forma alguma, a pessoa está consciente o tempo todo. Igual no filme, Entendi. né? Quando a pessoa chora, ela está consciente. Só que nós agimos de 3 formas, tá? De forma instintiva, emocional e racional. Elas não se conversam muito, essas formas de agir. Então, racionalmente, a pessoa sabe que não morreu ninguém no filme, sabe que o Mufasa não morreu e que ele vai estar lá se você assistir o filme de novo. Mas o emocional tá mandando chorar. Então, a resposta do corpo é chorar. Tá? A pessoa Entendi. está consciente, ela está racional que não morreu ninguém, mas a resposta do emocional é para chorar. Que legal. E pensando nessa ideia, até que você compartilhou, da menina com o cachorrinho, né? Do menininho com o cachorrinho, quais que são os principais benefícios hoje para você da hipnose no seu tratamento, né? No caso, no tratamento que você faz? Tá? Tem diversos benefícios. O que mais procuram hoje é para ansiedade. Para ansiedade, aí tem um pouco de depressão também. Mas a hipnose ela serve para muito importante para mudança de hábito. Então, eu quero perder um vício, quero emagrecer, quero passar num concurso, tudo isso que vai envolver um hábito e rotina, a hipnose é muito importante, tá? Entendi. E eu uso muito de auto-hipnose no meu dia a dia. E no tratamento que mais procuram é para ansiedade.
Eu imaginei mesmo. Foi a mesma pergunta que eu fiz até para outra psicóloga que a gente teve aqui. E eu perguntei para ela, e qual que é o maior, né, índice assim que o pessoal procura? Ela, ansiedade. É, o, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Então, é o que mais tem procura hoje. Entendi. E o que que hoje, assim, pensando no seu trabalho, tanto como psicólogo como hipnólogo, o que que você considera ser, assim, o maior desafio pessoal para você ao trabalhar com a mente humana? É, eu penso que o, as outras mentes humanas em volta. A gente trabalha uma pessoa e ela está envolvida no contexto, ela está envolvida numa família. Buscar o autoconhecimento já é muito importante. Se a pessoa se entender, entender como funciona, já é um ponto de partida muito grande para entender o mundo ao seu redor. Né? E é de lidar com o contexto que às vezes essa pessoa está inserida. Às vezes ela vem para fazer terapia por questões que eram as pessoas ao redor dela que deveria fazer terapia. Né? Mas ela está ali, ela vai fazer, ela vai encontrar ferramentas para lidar com isso. Né? Eu uso auto-hipnose para conviver com a Ari. Eu vi esse comentário. Ele tá falando ali. O maior desafio é isso, sabe? É lidar com esse mundo caótico ao nosso redor. Entendi. Andrei, vou te cortar rapidinho. Queria que você escolhesse uma palavra aí que viesse na sua cabeça para a gente estar colocando aqui pro pessoal. Pode ter uma expressão? Pode ser? Bem dormido. Como? Bem dormido. Peraí, ver se eu escrevi certo. Ver se é isso. Isso. Você tem quantos anos? Vamos deixar. Agora o pessoal. Já pedi pro pessoal da faculdade. O Eduardo vai estar divulgando nos grupos daqui a pouco, tá? Então podem estar. Ou espera a live acabar e depois vocês respondem. Ou depois que você responder, você volta pra cá, por favor, tá, gente? Ah, Agora. Não, esse pessoal foge, você não tem noção. Não, eu vou aplicar hipnose neles. Isso que eu vou fazer. Deixa. A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu até puxar ela aqui, ó. Da Carol, mais uma. É possível esquecer ou relembrar memórias? tá. A Carol também perguntou se eu já estive em Ribeirão. Isso, então, Eu nunca estive em Ribeirão, tá? então não era você. Não, não era eu. Esquecer ou relembrar a memória. A memória, ela é viva. Isso é muito importante a gente entender para eu responder essa pergunta. Tem uma pesquisa que foi feita tanto fora do Brasil quanto no Brasil a respeito do 11 de setembro, que é o desastre lá, o atentado das Torres Gêmeas. E foi perguntado para as pessoas o que elas estavam fazendo, e aí foi feita uma pesquisa em cima disso. E a maioria das pessoas deram uma resposta que não era real. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas falam que estavam assistindo Dragon Ball Z, ou Dragon Ball quando estava assistindo Dragon Ball no momento. E na verdade não estava passando Dragon Ball no momento. Nossa, Então a memória ela é viva. A gente precisa entender isso. Ah, mas o que eu lembro da minha infância foi real ou não? É, não tem como saber. A sua memória está aí. O que importa para mim como terapeuta é o que você está lembrando, tá?
E às vezes o que está ocultando também. Mas então a memória é viva. A partir daí, já aconteceu de eu estar fazendo hipnose com alguém, a gente fazer regressão e vir à tona uma memória de um abuso que até então essa pessoa não tinha. E aí veio essa memória de abuso e até da pessoa específica, o lugar específico, o que aconteceu. Só que assim, já tinha passado 20 anos, não tinha mais o que fazer legalmente. A memória desse abuso, a pessoa já tinha morrido. Então não tinha mais o que fazer legalmente. O que Uhum. tinha que fazer era trabalhar aquela situação. Ah, mas você está falando que não aconteceu isso? Eu estou falando que a memória é viva. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. O que importa para mim é que a memória está ali. Então eu vou trabalhar como se tivesse acontecido. Tá? Se na sua memória isso aconteceu, é o que importa para mim. Nós vamos trabalhar como se tivesse acontecido. Tá? Então pode acontecer sim de vir alguma memória. Agora, fazer hipnose para esquecer isso não tem como, né? Não tem como selecionar uma pasta lá, uma caixinha e deletar. Seria bom, né? Que Mas pena, não tem como. Isso não tem como. que pena. A Carol é uma amiga minha, então, amiga, eu também iria com você apagar algumas memórias, tá? Não Eu tem ia até te como. perguntar sobre a regressão, porque toda vez que eu, né, pesquisei, porque eu falo, podcast é uma coisa que eu aprendo cada vez mais. E quando eu fui pesquisar sobre hipnose, a maioria das coisas que apareceu foi exatamente sobre regressão. E aí eu ia te perguntar, você faz também? Como que funciona? Porque eu nunca fui. Tenho curiosidade, inclusive. Tá? Bom, então eu já falei como é a hipnose, que é algo natural. Uma pergunta que as pessoas fazem é: e se eu não voltar? Eu sempre falo: voltar de onde? Porque você não vai para lugar nenhum. Né? E aí, mas e se eu fizer regressão e não voltar? Você já pensou ficar com 6 anos, com 5 anos para a vida inteira? Mas isso não vai acontecer. O que volta lá é a sua memória, é como se o seu cérebro estivesse abrindo gavetas e vendo o que aconteceu lá naquele momento. Né? A primeira experiência que eu tive com a hipnose, eu estava assistindo uma apresentação e eu fui hipnotizado. E aí a hipnose foi a partir dali, de falar assim, não, isso é muito louco, eu quero entender quero entender o que é isso. Eu nem fui fazer curso pensando em trabalho, não. Eu só fui para entender, gente, o que está acontecendo? E aí, né, essa hipnose fez regressão comigo. E aí ele pediu para eu escrever o meu nome como se eu tivesse 6 anos. E eu falei que está consciente o tempo todo. E aí o pensamento que me veio é, eu vou desmascarar esse cara. Porque eu não vou escrever como se eu tivesse 6 anos. Quando eu peguei a caneta e comecei a escrever, saiu igual a minha letra de 6 anos de idade. Então, a regressão é voltar a esse momento aí, buscar essas conexões daquele momento, da memória que você tem daquele momento. Ela é uma gaveta que está dentro da hipnose. Né? Se eu vou, da mesma forma que eu trabalhei o luto do cachorrinho do menino, pode ser que alguém teve um problema com a mãe lá na infância, e eu vou falar, olha, volta lá então quando você tinha 5 anos. Isso é regressão, tá? Entendi. No fundo, é mais um nome comercial que as pessoas usam, que parece que dá algo a mais, né? Mas é só uma função dentro da própria hipnose. Entendi. E durante ali, falando um pouquinho da Baby Care, tem algum caso de sucesso que você já passou, até mesmo antes, né, da Baby Care? E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre o que você faz lá hoje. Tá. Eu posso falar de uma coisa que não foi me perguntado também? Pode, claro. Tá, só para fechar essa janela da regressão aí. Andrei, você faz regressão também de vidas passadas? A psicologia, ela não acredita
em regressão de vidas passadas, porque a gente não tem base científica, não tem evidência científica nenhuma para isso, tá? Então, se você, a princípio, eu vou falar assim, olha, não faço, tá? Mas se chega alguém e fala assim, André, eu tô sofrendo porque eu fui, eu fui o rei da Inglaterra e eu morri de alguma forma lá e isso tá me fazendo mal até hoje. Eu vou falar, então tá, então fecha o olho e imagina você resolvendo essa situação aí. Como que é a Inglaterra nesse período, o que está acontecendo, tá? Então, eu não fiz a regressão de vidas passadas. Só que a pessoa acredita que aquele momento está fazendo mal para ela. E aí lembra que eu falei que a memória é viva? Se para ela está acontecendo isso, para mim importa o que é para ela, tá? E, a respeito de casos de sucesso. Essa é uma dificuldade grande na terapia de a gente quantificar, né? O que é um caso de sucesso? Sim. Teve, teve pessoas que eu atendi que chegaram aqui e, olha, eu preciso de força para terminar meu relacionamento. E a pessoa conseguiu terminar o relacionamento. Outra que, olha, eu quero melhorar o meu relacionamento, melhorou o relacionamento. Se falar em depressão, por exemplo, tinha gente adoecendo no trabalho e conseguiu mudar de carreira. E teve gente que o sucesso para ela foi levantar da cama e tomar banho. É. Então, o sucesso ele vai ser diferente para cada um, né? E aí, nesse contexto terapêutico, acontece também. Mas um caso que eu acompanho e está comigo até hoje, e eu estou falando dele aqui porque ele mesmo fala, eu não vou falar nome, mas ele conta para todo mundo, me manda um monte de cliente. É uma pessoa que chegou com dificuldade, a princípio, no trabalho. E ele falou assim: eu tô adoecendo no trabalho. Aí a gente vai conversando, vai conversando. E na verdade ele ficava muito tempo no trabalho por causa de um relacionamento tóxico. Então o trabalho era uma fuga. E aí a gente conseguiu é, encontrar prazer nesse trabalho sem mudar a função. Ele conseguiu sair desse relacionamento tóxico. Tinha dificuldade de interagir com pessoas. E hoje ele consegue interagir bem. E aí, no meio desse caminho, a gente conseguiu identificar que ele é autista de suporte 1. E aí, além de tudo isso, ele perdeu, se eu não me engano, 47 quilos, 53 quilos, uma coisa assim, dentro Meu desse Deus. processo terapêutico. Então, esse foi ele eu falo para ele, falo assim, olha, você é uma pessoa que mudou totalmente a sua vida em todas as áreas, né? Profissional, conjugal, fisicamente, mentalmente. É, de quando chegou na terapia era um, fala, só falta mudar o CPF, porque é outra pessoa. E é muito bom, principalmente nesse caso que você falou. Ele mudou tudo, né? Não foi só um ponto que ele precisava de ajuda, foi tudo, né? Sim, ele mudou totalmente mesmo a vida. Ah, você perguntou da Baby Care, né? Isso. Se eu esquecer alguma coisa, você me pergunta de novo, tá? Porque os divertidamente da minha cabeça, uma hora dessa já estão muito loucos. Fica tranquila. É, a Baby Care. A Baby Care, eu conheci a Ari por meio da. Na verdade, já conhecia a Ari e via o projeto dela, mas a Jéssica foi para lá primeiro, e aí, por meio da Jéssica, eu acabei chegando na Baby Care. E vejo que é um projeto muito legal acontecendo. Não estou aqui para ficar levantando a bola da área, não, mas admiro muito o trabalho que ela faz, tudo que ela está construindo.
E está construindo um espaço desse que realmente não tinha em Novo Horizonte essa, essa visão para principalmente para criança e bebê, sabe? Tratar bebê como ser humano. É muito difícil tratar um bebê como ser humano. Ele é difícil conversar com o bebê porque ele não vai responder. Às vezes é mais fácil conversar com o cachorro porque o cachorro vai ter mais expressão que o bebê, né? Eu falo isso sendo pai de 3 crianças. Então, olhar para um bebezinho como um ser humano, que um recém-nascido ali, né, que tem vontades, que tem desejos, que tem necessidades, é muito difícil, é um exercício muito grande a ser feito. E quando vem essa proposta para Novo Horizonte, a nossa cidade aqui, é uma coisa que eu só posso admirar, né? Então, fazer parte disso, estar ali, e hoje, né, na Baby Care, o meu principal trabalho é o acolhimento com as mães, com as mães atípicas, né, que são mães de filhos neurodivergentes. Tô com vontade de... Ai, Saúde. então, obrigado. Então, fazer parte disso é algo que eu acho muito legal. E, mais uma vez, tratar o bebê como ser humano é um exercício que eu ainda faço todos os dias. Então, eu acho legal ter esse olhar humanizado, porque por mais que pareça algo simples, não é simples ter um olhar humanizado para um bebezinho. Muito bem. Isso é. Isso é muito bonito. Principalmente eu falei isso pra Ari. Tratar bebê como, né, bebê primeiro, porque muita gente não olha dessa forma, ou até mesmo as crianças, né, no caso. Acha que, quando crescer resolve. Aí cresce, que nem você falou, a gente precisa fazer terapia para tentar cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que acho que tem bastante gente que da faculdade em si, eu acho que a maioria que faz terapia também, que é da faculdade, tem o mesmo sentimento que eu, a gente faz terapia por causa disso, para tentar É, conviver com as outras pessoas. e precisava fazer terapia e não fazem. Exatamente. Tenho certeza. A Carol, inclusive, eu acho que ela vai concordar comigo. Uma coisa também sobre a parte da hipnose ainda, que eu até estava aqui e recebi essa pergunta pelo WhatsApp, que é quais são os mitos mais comuns que o Instagram tem um monte de coisa e que você desmistifica os seus pacientes, né? Que nem você falou, uma coisa que você falou que é não voltar quando faz regressão, por exemplo. Mas voltar da onde? Então, tem algum outros mitos que você ouve e você fala, não, relaxa. É, uma coisa que você perguntou, né? Controlar a mente, eu sempre falo assim, meu amigo, você acha que se realmente eu tivesse o poder de controlar a mente de alguém, eu ia controlar a sua? Então eu não controlo a mente de ninguém. Eu queria ter esse poder, mas não tenho. Provavelmente ia estar controlando a mente de algum gerente de banco, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então eu não controlo a mente de ninguém. As pessoas têm medo também. A gente tem um padrão de comportamento. Aquilo que a gente não conhece é sobrenatural. Aquilo que a gente não sabe responder é sobrenatural. E aí, na nossa cultura ocidental cristã, ou é Deus ou é o diabo. Então, eu estou falando isso de uma forma geral, tá? E aí, a hipnose, se dá essa impressão que eu controlo a mente do outro, quem pode controlar a nossa mente é só Deus. Logo, se o Andrei tá controlando a mente de alguém, ele está a serviço de quem? Ele está a serviço do diabo. Então, o desmistificar que não tem esse controle de mente, que não tem nada de espiritual, né? Gente, hipnose, para fazer esse tipo de hipnose aí que eu tô falando de brincadeira, se me chamar e falar assim, Andrei, eu quero fazer essa hipnose para brincar aqui com os meus amigos, para gravar vídeo, como que funciona? Me chama
a gente marca, em 1 hora você aprende a hipnotizar. Não precisa de mais que isso. Em 1 hora você aprende a hipnotizar. Eu vou te dar uma aula de 50 minutos, eu tenho um e-book pronto, e você vai sair hipnotizando, fazendo a pessoa esquecer nome, esquecer número, comer maçã, porque a hipnose é algo muito simples. Não para tratamento, né? Pode, como eu falei, pode despertar alguns gatilhos ali, mexer em algumas coisas que aí precisa ser um profissional da área para lidar com aquilo que pode acontecer. Mas para esse tipo de brincadeira, qualquer pessoa. Ah, Então pronto. a gente tem que. Oi? Ah, A pronto. gente Agora eu vou ter que levar a Carol aí pra te conhecer, tá? Vai ser isso. É isso. e funciona online também, tá? Funciona online. Então, Você tá, então André, você tá colocando essa Caroline? Não, não pode. eu falo Não, que a gente vai online fechar. online Pode eu falar. falo assim que, olha, é até melhor porque você está no conforto da sua casa, você deita na sua cama, apaga a luz e só curte a hipnose. Não, Andrei, se você topar, eu fecho uma sala para você, porque é isso. A engenharia inteira iria querer estar fazendo hipnose para Vamos, convencer os professores, entendeu? vamos conversar, vamos conversar. Então, tem que desmistificar isso, porque parece que é algo que é sobrenatural, parece que é algo que é de outro mundo, parece que está controlando a mente de alguém. É, ah, se mandar eu fazer alguma coisa, pular da ponte, é, fazer um pique, arrancar a roupa, e nada disso vai acontecer. Né? Ah, outra coisa. é, Ah, não, vai que você pergunta os meus segredos aí. Gente, você vai falar aquilo que você quer falar. Assim como a menina lá, ela fez o que ela queria fazer, ela deu risada do que ela queria dar risada. Ela fez o que ela queria fazer. Então, eu não estou comandando a mente de ninguém. São sugestões que a gente faz imaginar, e aí o seu cérebro, à medida que ele vai imaginando, ele vai entendendo que, olha, as conexões estão sendo feitas, tá? Muito bem. A Caroline conseguiu estágio na base da hipnose. A Caroline fazendo hipnose com o pessoal da RH. Ô, Caroline, a hipnose ela pode ser usada também como uma ferramenta de persuasão, tá? Aí já não é fins terapêuticos, né? Mas se você quiser para ajudar aí na sua persuasão com o pessoal do RH, pode me chamar que eu te mando algum material também. Gente, ó, pessoal, não, pessoal da engenharia é isso, tá? Vamos, todo mundo mandar mensagem para ele, tá? Vamos fechar uma sala só com esse tipo de conteúdo, é isso. Acabou, entendeu? Bora? Só um minutinho. Eu não sei, toda vez que eu entro no podcast, parece que a minha voz fala assim: ah, não vou estar querendo funcionar. Eu acho que eu falo o dia Vou inteiro, aí ela não. cansa no final do dia, coitada. É. Andrei, a gente tá chegando ao fim das perguntas. Eu achei que. Ainda eu falei assim: nossa, eu fiz um monte de pergunta e eu fiz todas. Meu Deus. Uma coisa que eu queria que você falasse pro pessoal até, como que para você foi, na verdade, como que é para você hoje, né? Ou qual o maior conselho que você recebeu, ou o que que você quer deixar para as pessoas de conselhos? Porque eu acho que um psicólogo e já hipnólogo já não tem tanto conselho, eu digo, porque você já fala, pô, vem seguir o que eu faço e pronto, né? Vem aqui se tratar comigo também, né? Então, eu queria que você deixasse um conselho ou até uma ideia do que a pessoa que está querendo seguir essa carreira de psicologia ou até hipnose para seguir. Tá.
é para deixar um conselho, então, para pessoas que possam ser futuros profissionais de psicologia, é isso? Isso, Tá. isso mesmo. Eu acredito que não só na psicologia, mas na psicologia eu estava pensando sobre isso ainda hoje. É uma construção. É uma construção. Então, o diploma ele não vai te dar nada. Você não vai sair de uma clínica bem sucedida porque você tem um diploma. A psicologia é um trabalho muito lindo. E eu acho que a pessoa não sabe o que fazer, devia fazer psicologia. Porque tem tanta coisa para trabalhar dentro da psicologia, desde a pessoa que é mais good vibes e pode trabalhar com psicologia social, como a pessoa que é mais engravatada e pode trabalhar com psicologia organizacional. Então, o campo de atuação é muito amplo, mas construa o caminho daquilo que você quer, seja psicologia, seja engenharia, construa construa pontes para aquilo que você alcança, para aquilo que você quer alcançar. Então, a vida é essa construção. Lindo. A Carol fez uma pergunta aqui, eu acho que também vai condizer bastante com o que você está falando, que é sobre como utilizar a hipnose na engenharia de produção, né? Que você falou sobre a lei da persuasão. Tá. Engenharia de produção, o engenheiro no todo ele vai lidar com outras pessoas, né? Eu estou muito enganado. Com muitas pessoas, isso? Ele vai lidar com linhas de produção, essas coisas assim, não é? Sim. Às vezes, dependendo da área que ela quiser seguir, né? Vai ter bastante, vai ser gestor, vai lidar com bastante pessoas também. É, é, a hipnose, ela usa muito de afirmação, tá? Tanto que a gente não usa a palavra não para hipnotizar. Então, a hipnose, é isso que eu falei, né? Ter o conhecimento na hipnose, ela faz parte de um campo de persuasão, de você levar aquelas pessoas que estão, que você está ali influenciando de alguma forma, a acreditarem naquilo. Entendi. Lembra que eu falei que o meu corpo responde ao meu estímulo, responde ao meu cérebro? Imagina que eu vou cobrar um pênalti e eu vou acreditando que eu vou errar. Eu estou pensando que eu vou errar. Qual é a resposta que o meu corpo vai dar? Você vai errar. Ele vai errar. Porque eu estou mandando esse comando para ele. Então, Entendi. usar a hipnose nessa lida com as pessoas, de saber influenciar, de saber cada pessoa vai ser única, né? Então, para uma pessoa você vai falar duvido que você é capaz. E essa pessoa vai falar assim, o quê? Duvida? Então agora você vai ver. E para outra você vai falar duvido que você é capaz, e aí você vai estar matando a pessoa. Sim. Então ter esse conhecimento de como as pessoas funcionam. E aí, uma vez que você conhece como as pessoas funcionam, usar a ferramenta certa para lidar, e a hipnose é uma ferramenta, então você pode direcionar nesse sentido. Olha, vou usar a hipnose dessa forma aqui. Eu preciso afirmar para ela que ela consegue. Enquanto o outro, se você ficar afirmando, ele vai falar: não, eu sei que eu não consigo. Né? Então, é usar nesse sentido aí de lida com as pessoas. Muito bem. Eu tenho duas perguntas que eu até deixei anotada aqui, mas são minhas pessoal, então tá fora do nosso roteiro. E no caso, primeira, por exemplo, tem um problema com oratória, falar em público, gaguejo, não consigo falar. Você conseguiria estar usando a hipnose para ajudar isso? Sim, e como eu usaria? Iria trabalhar segurança e autoconfiança. Além disso, isso eu até deixo para as pessoas usarem. Tá? Eu tenho que apresentar um trabalho e fico ansioso quando eu vou apresentar um seminário. Faz o seguinte, daqui uma semana,
fecha o olho todos os dias na hora que você deitar. Se imagina apresentando o trabalho. Imagina você indo bem, imagina você falando. Toda noite, na hora que você for dormir, fecha o olho e imagina isso acontecendo. O nosso cérebro trabalha com previsibilidade. E além de você ser uma forma de você prever como você vai fazer, ensaiar também é uma possibilidade, né? Então você está conseguindo prever. É como se você tivesse feito isso tantas vezes que quando chegar lá você sabe o que vai acontecer. O fato de imaginar para o teu cérebro é como se ele já estivesse vivendo aquilo. Então seria dessas formas aí que eu iria trabalhar, de uma forma genérica falando. Que legal, adorei. Adorei. A Carol topou a aula, viu? Tô falando, eu vou fechar uma turma. Outra pergunta que eu tenho é: eu faço academia, né? Final de semana tenho que fazer meu bendito cardio, porque senão meu personal me mata. Tô lá na esteira e tô, nossa, meu Deus, tô muito cansada. Aí tô lá, nossa, cérebro não cansa, vamos lá, só mais 1 quilômetro, só mais 1 quilômetro. E fico forçando, entre aspas, né, no caso, o meu cérebro a não me fazer parar, porque eu sinto que meu cérebro para primeiro, literalmente. E aí minhas pernas vai cansando. Da hora que eu falo, nossa, cansei pelo cérebro, assim, ó, já cansei perna, já tô parada. É isso. Isso realmente funciona ou não? É só coisa da minha cabeça mesmo, para continuar indo na academia. O, o cérebro ele pode sempre dá para ir um pouquinho mais, né? Pergunta pro seu personal, sempre dá para ir um pouquinho mais. Sim, Então, sim, a gente se limita assim, a gente se limita assim. É claro que, né, eu não vou sair correndo 10 quilômetros se eu não estiver preparado para correr 10 quilômetros, né? Mas a, a ideia, principalmente na atividade física, é que a cada dia você consiga elevar um pouquinho mais o seu corpo no nível de estresse. Então, se hoje eu corri 5 quilômetros, amanhã eu deveria fazer 5,5, né? entendi. Então, o corpo ele está preparado para isso. Agora, se a sua mente ela está limitando, aí é um problema sim. Muito bem. É, talvez é a minha Eu mente respondi a cansada sua também. pergunta? Eu respondi a sua pergunta? Sim, sim, sim. É porque eu lembrei na hora que você estava falando que você pratica, como que é? O auto-hipnotismo, né? Você se Auto-hipnose, auto-hipnotiza. auto-hipnose. Isso. Não tem outra coisa. Ah, Porque aí eu me convencendo. Acho que travou um pouco. travou. Voltou. Pronto. Então, Você ouviu? é, Pode falar. ah, então eu ouvi. É, é claro que nós temos os limites do corpo, né? Por exemplo, eu te falei, eu não dormi bem essa noite. E eu também estou sem comer até agora. Eu não vou conseguir sair agora e render o máximo igual eu rendi no sábado, quando eu estava descansado, quando eu estava bem alimentado. Isso aí não vai acontecer, né? A gente tem os limites do corpo, sim. Agora, numa condição igual, é esperado que eu consiga fazer um pouquinho mais a cada dia, tá? Entendi. E a Carol falou que imaginar ganhando a Mega Sena. Só uma curiosidade é que quando a gente joga na Mega Sena, quando a gente joga alguma coisa assim, aí muito cuidado com os jogos de aposta, porque eles são viciantes por um motivo. A dopamina, ela não é liberada na recompensa. A dopamina é a substância do prazer. Ela é liberada na expectativa da recompensa. Então, quando eu estou esperando ganhar algo, acontecer algo, já libera dopamina. E aí eu quero cada vez mais essa dopamina. Então, eu jogo todo ano na Mega da Virada. É o único jogo que eu faço. E aí, ficar naquela expectativa já é tão gostoso. Nossa, eu já me imagino que tudo que eu vou fazer com o dinheiro é uma ação muito boa. Porque a expectativa, ela libera dopamina. Muito bem. Então,
A gente já sabe. Quando for postar, então é durante. É isso. Andrei, agora minhas perguntas acabaram. Acredito que da Carol a gente fez todas. Mas qualquer coisa, Carol, pode mandar mensagem para ele, viu? Tenho certeza que ele vai te responder e a gente vai ver sobre uma aula, tá? Vou ver isso, Andrei e Carol, tá? Fico à Pra gente. disposição. Andrei, eu queria te agradecer mais uma vez, ter topado participar, tá aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, né, com a gente. E também, mais uma vez, agradecer ao pessoal, tanto você, né, da Baby Care, quanto as outras meninas que vão vir e as outras que passaram por aqui. Foi uma conversa maravilhosa, tenho certeza que quem ficou com dúvida pode ir lá mandar mensagem para ele, pode deixar até aqui no vídeo, né, no YouTube ou no próprio Instagram, que a gente manda para ele. E para quem perdeu, chegou agora, a gente discutiu um pouquinho hoje sobre a hipnose como ferramenta terapêutica, a aplicação dela na psicologia, algumas das técnicas que ele utiliza na prática. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho do trabalho do Andrei e acompanhar suas dicas, aonde a gente pode te encontrar online, Andrei? Ou Andrei Pedro, em todas as plataformas aí vai ser isso. Então, já sabe, vai Ou lá seguir ele. Andrei Pedro. E já manda uma mensagem se você tiver com alguma dúvida, qualquer coisa, ele está à disposição. E eu também. Obrigada, Andrei, viu? Tenho certeza que ó, foi maravilhoso. Eu que agradeço, cara, agradeço o seu trabalho, essa divulgação, esse espaço tão importante da gente estar falando sobre coisas importantes, né? Agradeço aí quem nos assistiu até agora, a atenção e a intenção. E até mais. Obrigada. Obrigada, gente, que estava até agora. Pessoal que vai assistir depois pelo YouTube, muito obrigada. Compartilha com seus amigos, tá, gente? E é isso. Andrei, muito obrigada. E até o próximo episódio, gente. Até Tchau. mais.